Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma apresentação narrada, na qual vamos falar um pouco sobre o Brasil e o mundo contemporâneo, ou seja, o Brasil e o mundo a partir de 1990. De fato, hoje vamos falar um pouco sobre o governo Fernando Henrique Cardoso e sobre os atentados terroristas que começaram a surgir no mundo após a Primeira Guerra do Iraque. Beleza? Vamos lá. Bom, o Brasil contemporâneo começa de fato com o fim do governo Sarney, né? A subida ao poder do Fernando Collor de Mello, que por sua vez ele é o primeiro presidente da nova república a ser impedido, né? É feito o impeachment do Fernando Collor de Mello e depois do Fernando Collor de Mello, por conta que era seu vice, obviamente, entra o Itamar Franco. Bom, o governo Itamar Franco tem como missão, de uma certa forma, equilibrar a economia brasileira e avançar no desenvolvimento nacional. Para isso, ele monta um excelente time de ministros, na qual se destaca Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso vai ser primeiro ministro do exterior e depois ministro da Fazenda do Itamar Franco, antes de se lançar para presidente da República. Tá bom? Então vamos lá. Após o impedimento do presidente Fernando Collor de Mello, que nasceu em 1949, ele foi impedido e ficou uns 10 anos sem poder concorrer a nenhum cargo político, mas já voltou, é senador, assume a presidência do Brasil Itamar Franco, né? Que nasceu em 30 e morreu em 2011. Após cumprir o restante do mandato, as novas eleições transformaram o ex-ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso em presidente da República do Brasil. Quem é o Fernando Henrique Cardoso? Essa é uma foto do Fernando Henrique Cardoso, mas bem jovem, né? Quer dizer, jovem não, mais jovem do que ele está hoje, obviamente. Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo, professor universitário, político e escritor brasileiro. Foi ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda, lá no governo Itamar. Ele também concorreu à Prefeitura de São Paulo na década de 80, final da década de 80, e perdeu para o Jânio Quadros. Foi presidente do Brasil por 2 mandatos, de 1995 até 2002. Consolidou o Plano Real, foi ele que criou o Plano Real, né? A moeda nova, que a gente, não tão nova, mas a moeda que hoje é corrente no Brasil. Estabeleceu reformas constitucionais, privatizou empresas estatais, instituindo o neoliberalismo no Brasil. Foi o Fernando Henrique Cardoso que começa, né, a descentralizar, desestatizar o Estado brasileiro pós-ditadura militar. Bom, Fernando Henrique Cardoso, ele era da elite brasileira, né? Ele era filho de militar, de uma família de militar, o avô era militar, o pai era militar, e ele estudou, fez USP, fez Ciências Sociais na USP, e depois foi professor da USP. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro, no dia 18 de junho de 1931. Como o pai era militar, em 1934 mudou-se com a família para São Paulo. Em 1952, formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, a USP. Em 1953, casou-se com a antropóloga Ruth Cardoso, que já faleceu, a dona Ruth, e juntos tiveram 3 filhos. Neste mesmo ano, especializou-se em Sociologia, tornando-se doutor em 1961. O Fernando Henrique Cardoso foi perseguido pela ditadura militar, teve que fugir, foi para o Chile, foi aposentado na USP, e acho que quando ele não tinha nem 50 anos, ele já estava aposentado, a ditadura militar aposentou ele na USP. Depois ele voltou do Chile, já no processo de abertura, e foi uma figura assim muito importante no desenvolvimento
do MDB e da própria luta pela ditadura, contra a ditadura militar no Brasil. É interessante porque durante a vida política do Fernando Henrique, ele e o Lula sempre estiveram em lados opostos, né? Mas no início da carreira política do Fernando Henrique Cardoso, ele e o Lula atuaram juntos, principalmente na luta contra a ditadura militar a favor da campanha pelas diretas já. Então, em 1983, com a eleição de Franco Montoro para o governo de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso assumiu como senador. Nesse mesmo ano, torna-se articulador da campanha pela direta já. Em 1986, foi reeleito para o Senado e nesse mesmo ano fundou o Partido Social Democrático Brasileiro, o PSDB. O novo partido trazia membros do PMDB, que eram mais afins às posições do centro, que faziam críticas ao presidente José Sarney e não se identificavam mais com esta legenda. Em 1988, foi membro da Assembleia Nacional que elaborou a Constituição. Em 1992, no governo de Itamar Franco, ocupou a pasta das Relações Exteriores e um ano mais tarde foi nomeado ministro da Fazenda. O grande feito do Fernando Henrique Cardoso que é um homem muito inteligente, fala, sei lá, acho que 5 línguas, fala inglês, espanhol, francês, alemão, e é um cara muito intelectualizado, obviamente, foi professor da USP, né? Sem sombra de dúvidas, o presidente do Brasil com maior nível intelectual. O grande feito do Fernando Henrique Cardoso foi ter criado o Plano Real, foi ter, de uma forma extremamente ousada, ter conseguido frear um ciclo histórico de inflação no Brasil. Esse foi o grande feito do Fernando Henrique Cardoso. Sua principal tarefa nesse ministério, o Ministério da Economia, era conter a inflação e reorganizar a economia. Com um grupo de economistas, elaborou um plano gradual de estabilização. Em março de 1994, foi criada a Unidade Real de Valor, a URV. Este era um indexador que passaria a corrigir diariamente preços, salários e serviços como se fosse uma espécie de moeda. Em 1º de julho, foi introduzida uma nova moeda, o real, com valor de uma URV, equivalente a mais ou menos 2.750 cruzeiros. Cada 1.000 cruzeiros, mais ou menos, que passou a valer R$1. Moeda que desapareceu. Com a introdução do real, a inflação foi a níveis mínimos. Fernando Henrique tornou-se candidato natural dos partidos do governo às eleições presidenciais, baseando sua campanha no êxito do Plano Real. Venceu as eleições no primeiro turno. O novo presidente assumiu o cargo em 1º de janeiro de 1995. Na verdade, o Plano Real, quando ele cria a URV, essa moeda, que não era uma moeda porque o cruzeiro ainda estava no mercado, ele cria uma base para a gente conseguir converter o cruzeiro que estava totalmente desvalorizado, né, em uma moeda que tivesse peso, uma moeda que tivesse valor. Então ele passou mais ou menos 1.000 cruzeiros, passou a valer R$1, né? E R$1 passou a valer a $1, né? Isso foi fantástico para a economia brasileira. Durante os 2 primeiros anos do Plano Real, a inflação se estabilizou, o Brasil conseguiu adquirir um pequeno caixa de reservas internacionais em dólar, porque o real estava muito forte, e a partir de então o Fernando Henrique conseguiu soltar os freios e iniciar um processo de desenvolvimento da economia brasileira. O Plano Real
foi uma reforma econômica neoliberal realizada no Brasil entre setembro de 1993, quando foi lançado o Plano Cruzeiro, e julho de 1994, o lançamento do real, durante o governo de Itamar Franco para conter o avanço da hiperinflação. Com efeito, este plano de estabilização econômica foi coordenado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e obteve sucesso, uma vez que desde então a inflação tem girado em torno de 5% ao ano. Com a estabilidade econômica, o mercado se reaquece rapidamente, levando a uma euforia consumista. Satisfeitos com a recuperação econômica após 3 décadas de crise, os brasileiros elegem Fernando Henrique Cardoso presidente do Brasil em outubro de 1994. Entretanto, se o Brasil prosperava, um novo perigo rondava os países ocidentais, particularmente os Estados Unidos: o terrorismo moderno, fruto direto da Primeira Guerra no Iraque em 1990 e 1991. Então, pessoal, o que acontece é que, pós Guerra Fria, né, pós queda do Muro de Berlim, o Muro de Berlim cai em 1990, alguns meses depois a gente já tem um deslocamento, né, dos conflitos mundiais, que sai daquela tensão europeia e se dirige para o Oriente Médio. Né? A década de 90 inteira, até o início dos anos 2000, e também a primeira década dos anos 2000, o conflito mundial se deu particularmente no Oriente Médio, por conta das intervenções norte-americanas naquela região. Em agosto de 1990, tropas do Iraque invadiram o Kuwait. Foi assim que começa a Primeira Guerra do Iraque. O Iraque, de um dia para a noite, decide invadir um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, que é o Kuwait. O Kuwait é uma monarquia no Oriente Médio, aliado de longa data dos Estados Unidos. A invasão seguida da anexação do país vizinho desencadeou a Primeira Guerra contra o Iraque e a Operação Tempestade do Deserto. O ataque dos americanos e aliados com tropas terrestres começou em 23 de fevereiro. 3 dias depois, os aliados ocidentais controlavam o Kuwait e, no dia 27, declararam um cessar-fogo que Bagdá aprovou em 3 de março. 6 semanas depois dos primeiros ataques aéreos, chegava ao fim a Operação Tempestade no Deserto. Operation Desert Storm. Bom, é aí que começa os problemas dos Estados Unidos, porque o Iraque invade o Kuwait era aliado da Arábia Saudita, Kuwait e a Arábia Saudita, que é simplesmente uma das monarquias mais ricas do mundo, né? É a monarquia mais poderosa do Oriente Médio. A Arábia Saudita pede ajuda para os Estados Unidos. Na região, o principal aliado da Arábia Saudita é Israel, inimigo da própria Arábia Saudita. Bom, independente de Israel e Arábia Saudita serem inimigos, os dois apoiam os Estados Unidos contra a invasão do Iraque no Kuwait. Beleza, o Iraque invade o Kuwait. Saddam Hussein invade o Kuwait. O Kuwait pede ajuda para os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandam mais ou menos 700, 500 mil homens para o Oriente Médio,
começa a bombardear o Kuwait. A família kuwaitiana se refugia na Arábia Saudita. Os iraquianos passam a, além de confrontar o Kuwait e os Estados Unidos, os iraquianos passam também a confrontar a Arábia Saudita, por conta desta ajuda dos sauditas à monarquia kuwaitiana. Neste processo, acontece que os Estados Unidos, além de proteger o Kuwait, passa também a proteger a Arábia Saudita e passa a treinar e passa a dar apoio para inúmeros grupos paramilitares sauditas para fazer guerra contra o Iraque. É neste contato da CIA, né, da Central de Inteligência Norte-Americana, com esses grupos paramilitares sauditas, que nasce a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, que vai ser liderada pelo Osama Bin Laden, por sua vez, é quem vai depois, no dia 11 de setembro de 2001, atacar os Estados Unidos. Após a Primeira Guerra do Iraque, o Oriente Médio mergulha em um profundo momento de instabilidade política, econômica e social. Desta crise, surgiriam inúmeros movimentos terroristas, alguns financiados pelos próprios Estados Unidos, por exemplo, a Al-Qaeda liderada por Osama Bin Laden. Bom, importante então, né, galera? Podemos considerar que o grande motivo do ataque foi o extremismo de Bin Laden e sua organização, a Al-Qaeda. Esse extremismo considerava os Estados Unidos como um grande inimigo por causa da presença de tropas americanas no Oriente Médio. A relação de Osama Bin Laden com os Estados Unidos remonta à década de 80. Em 90, o Kuwait foi invadido pelo Iraque e a família real kuwaitiana foi abrigada em Riad, na Arábia Saudita. A situação azedou as relações entre sauditas e iraquianos e colocou no ar a possibilidade de invasão do território saudita pelas tropas iraquianas. Bin Laden, aproveitando-se disso, ofertou ao governo saudita as suas tropas da Al-Qaeda para proteger o território da Arábia. Os sauditas, por sua vez, recusaram o apoio de Bin Laden e aceitaram a ajuda dos norte-americanos. Bin Laden considerou isso uma grande ofensa, afirmando ser um sacrilégio o fato de infiéis estarem protegendo o solo sagrado da Arábia Saudita. Ele afirmava que o solo saudita estava sendo profanado. Assim, Bin Laden desenvolveu um ódio profundo pelos Estados Unidos. Essa situação levou Bin Laden a ser expulso da Arábia Saudita e, por isso, refugiou-se no Sudão e depois no Afeganistão, local onde a Al-Qaeda organizou o ataque contra os Estados Unidos como forma de vingança em 2001. Né? A data exata do ataque ao World Trade Center é 11 de setembro de 2001. Bom, pessoal, aqui a gente pode ver algumas fotos, algumas cenas, né, do ataque da Al-Qaeda às torres do World Trade Center, né, nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. O World Trade Center são essas duas torres aí, essas duas torres gêmeas, que durante muito tempo foi os dois maiores prédios do mundo, né? Você vê que elas são muito altas. Hoje não, hoje em dia tem prédio bem mais alto do que isso aí, né? Mas elas, se você prestar atenção, elas se sobressaem no céu, né? Porque elas eram muito altas, estavam muito acima dos outros prédios. Isso é em Nova York, né? Nova York. Mas lembrando que o ataque da Al-Qaeda, ele foi em 4 lugares diferentes, né? Foi em Nova York, foi na Pensilvânia, foi em Washington, né? Que caiu bem em cima do Pentágono, né? E um outro que cai no oceano. Né? São 5 pilotos ou 4 pilotos que sequestram 4 aviões diferentes. E se vocês perceberem, a sequência de fotos, primeiro mostra a torre sem nada, depois mostra a torre
já saindo fogo, já saindo fumaça na segunda foto. A torre que já está saindo fumaça foi a primeira torre atingida. Então, um avião entra direto e bate na torre, enquanto o outro está chegando, porque são dois aviões que caem, um em cada torre. Né? Bom, foi uma tragédia monumental. Tem vários filmes, vários documentários sobre o assunto. Vale muito a pena vocês assistirem. Beleza? Agora vamos para as nossas atividades, que vocês também podem encontrar no Google Classroom. Comentando. A vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições presidenciais de 94 teve como fator decisivo a adoção de uma política eficaz de controle da natalidade visando a conscientizar parcela da população menos favorecida, a redução da criminalidade no campo devido ao programa de reforma agrária que prevê tolerância em relação à invasão de terras improdutivas no país, política externa de importação de produtos no Mercosul, com o objetivo de reduzir as taxas alfandegárias, resultando em preços mais atrativos no mercado brasileiro, implantação do Plano Real, que criou uma moeda estável no país após décadas de inflação, queda do desemprego devido à adoção do plano de estatização e intervenção reguladora do Estado na economia. Bom, só lembrando que o plano que o Fernando Henrique cria é um plano neoliberal, ou seja, é um plano que vai contra o processo de estatização ou regulação do Estado na economia. Então, né, se você prestou atenção na nossa aula, só pode ser uma alternativa e ela está abaixo da C. 2. A vitória de governo de Fernando Henrique Cardoso nas eleições presidenciais de 94 possibilitou a continuidade e o aprofundamento do modelo de desenvolvimento baseado no Plano Real, que fora lançado em julho daquele ano sob a articulação do futuro presidente, à época ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Compõe esse modelo de desenvolvimento os itens a seguir, com exceção, ou seja, a resposta correta é a exceção. Necessidade de aprofundar a internacionalização da economia brasileira, preservação da estabilidade da moeda, ampliação da atuação direta do Estado em setores estratégicos da economia, liberação dos mecanismos de mercado como forma de estímulo à competitividade, abertura ao capital estrangeiro como meio potencial de financiar o crescimento. Bom, beleza. O plano real era um plano neoliberal, ou seja, um plano que buscava desburocratizar o Estado, retirando do Estado, ou seja, algumas atribuições que historicamente o Estado tinha, né? Ou seja, a resposta correta é aquela que busca, de uma certa forma, demonstrar justamente o processo ao contrário, né? Então só pode ser uma resposta que diz sobre o Fernando Henrique buscar aumentar o processo de intervenção do Estado na economia. Isso não ocorre no Plano Real. No final, deixo para vocês aí a bibliografia que eu utilizei, lembrando para vocês também que existem vários filmes, vários documentários muito interessantes na internet acerca do 11 de setembro, tá bom? Beleza, pessoal, um abraço para vocês, fui.